Ciopa Convida. Olá, seja bem-vindo a mais um Ciopa Convida. Hoje a conversa promete. A minha convidada é uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa. Já fez rir, já fez chorar e até apaixonar. Vamos conhecer a mulher que está por detrás da atriz e comigo tenho, olá, Ana Brito e Cunha. Olá, Duarte. Que bom estares aqui. Obrigada aqui por este convite. Olha, eu é que agradeço. Olha, queres que eu te trate por Ana ou Ana Caracoletos? Ai, Caracoletos. Podes-me tratar por Ana. Caracoletos era a minha mãe que me tratava. É muito giro. Sabes que eu não sabia disso, já te conheço há tanto tempo e não sabia disso, mas desta pesquisa vi que a tua mãe tratava por Ana Caracoletos. Era, e só Caracoletos, às vezes era só Caracoletos. Onde é que estás, Caracoletos? Estou aqui, mãe. Isso tem graça. Ana, tu sempre quiseste ser atriz. É que eu soube que tu ainda chegaste a pensar, quando eras pequenina, querias ser designer de moda. Sim, eu queria ser designer de moda, eu queria ser filósofa ou psicóloga. Tem tudo a ver. Mas na realidade estão todos ligados com a arte de Talma, não é? Com a profissão que acabei por escolher, que me escolheu a mim. Foi a profissão que me escolheu e eu tive a sorte de ter sido escolhida por ela. Olha, tu sempre foste uma mulher de gargalhada fácil. Sempre foste assim, criança? Sim, eu era aquela típica gordinha sardenta do grupo que fazia o pessoal rir. Sempre fui muito enérgica, sou a quarta irmã de 4 filhos, não é? Portanto é aquela que vem criar o furacão à família. E sim, sempre fui animada, divertida e com muitas ideias para fazer jogos e brincadeiras. Olha, vamos fazer um pouco aqui uma viagem. O que é que te diz a herdade do Peru? Bom, fala-me do aconchego dos meus avós, da minha avó especialmente. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu avô, ele morreu um ano antes de eu nascer, mas sempre foi uma pessoa que teve muita vida na nossa história. Faz-me saudades da minha avó Isabel, da minha mãe, dos meus tios, dos meus primos, do encontro nas férias que nós tínhamos. Uns vinham da Suíça, outros vinham do Brasil, outros vinham de Espanha, que éramos nós. E a minha avó proporcionava o estar de uma família feliz e saudável. Éramos proibidos de entrar dentro de casa, as crianças não entravam em casa, tinham que brincar na rua. Para não sujar as carpetes. Para não sujar nada. E não fazer barulho. E as crianças eram muitas, porque vocês são 47 primos. Somos 47 primos direitos, cruza várias gerações, não é? Tenho uma prima que fazia sempre a escolinha de verão, fazíamos passeios com a burra, com a moena, escrevíamos músicas para a burra. A minha irmã e as minhas primas mais velhas tinham uma cabana escondida, que era a casa secreta delas. E eu que sempre a querer descobrir tudo, não é? E eu própria também tinha o meu grupo de primos, da minha geração, do meu ano, somos 5. E ainda hoje nos adoramos todos. Ana, a tua avó foi uma das figuras mais importantes da tua família. Foi. Da tua vida. Foi muito importante, não foi? Foi uma grande matriarca e uma mulher que nos educou a todos com muito amor. E havia uma situação muito curiosa, porque vocês, quando chegavam às férias, tinham 72 camas sempre feitas à espera que vocês chegassem. Sempre. Entre os netos, os filhos, os colaboradores, era uma casa cheia. E a minha avó adorava ter a casa cheia. Eu lembro-me no Natal, nós assistíamos à Missa do Galo, à meia-noite, e depois a minha avó sentava-se ao lado da árvore e dava um presente a cada um. Com um a um, não era? Um a um. E nós levantávamos para receber o presente, dar um beijinho à avó, como na Páscoa. Eu lembro-me no domingo de Páscoa, a seguir à missa, a minha avó sentava-se no cadeirão da sala, tinha uma caixa cheia de ovos de chocolate e fazíamos fila, um a um, para receber o ovo. Que havia sempre um presente para cada neto. Sempre. Isso é muito engraçado. Olha, vamos fazer aqui vamos um bocadinho mais atrás, porque tu nasceste e com 6 dias, salvo erro, vais para a Espanha. Exatamente. Eu nasci em plena Revolução, não é? Pós-Revolução. Eu nasci em 75. E a minha mãe e o meu pai tinham que sair do país. Há histórias que já toda a gente sabe e que já toda a gente conhece. E fomos para Madrid. O meu pai já lá estava e veio com um tio meu, com um cunhado da minha mãe, buscar-me, e a minha mãe ao hospital. Nasci na Cruz Vermelha e eu não tinha papéis, não tinha cédula, não tinha nada. Pronto, e tinha que passar a fronteira e houve um senhor, esta história já é mais do que sabida, um senhor que quis ajudar a minha mãe e atravessar-me pelo rio. A minha mãe não entregou a filha, graças a Deus.
e fui escondida numa alcova da praça. Porque esse senhor disse à tua mãe que poderias passar o rio, que ele garantia que tu passavas para a Espanha. Sim, mas a tua mãe mas teve a minha mãezinha receio. não me largou, com a graça de Deus. Pronto, e passei a fronteira com o meu pai, o tio Fernando Pedro e a minha mãe. E na fronteira portuguesa vasculharam o carro todo e perguntaram o que é que havia naquele cesto. E a minha mãe mexeu, disse: é roupa suja. Quando chegámos à fronteira com Espanha, logo 5 metros à frente, não é? Que era assim que era antigamente, vasculharam o carro todo e perguntam: o que leva a senhora? E a minha mãe aí não conseguiu esconder, disse: és minha hija, minha filha. Eu disse: váyase, siga adelante, siga adelante. Fui criada em Espanha, estudei num colégio espanhol a vida toda. Quando vim para Portugal, ao fim de 6 anos, voltámos para Portugal com uma grande alegria e fui para o Instituto Espanhol. E estive até aos meus 15 anos de idade a estudar no Instituto Espanhol em Lisboa. É a tua segunda língua. É a minha segunda língua. Eu quase que diria que é a primeira, porque Sim. eu cometia muitos erros em português, às vezes ainda cometo, isto é uma vergonha dizer, aos 50 anos. E tiveste 6 anos em Espanha também. E o meu raciocínio é em espanhol. Eu, por exemplo, eu não canto fado, adoraria cantar. Adoro canto, mas não sei cantar. Não é agradável de ouvir, mas canto, porque eu gosto de cantar. Mas danço sevilhanas e flamenco. E para mim é um momento meu muito especial. O salero, o flamenco, fiz várias vezes a Romaria da Virgem do Rocío e está muito dentro de mim. E dei por mim, quando o meu filho nasce, eu falo muito com ele em espanhol. Saem-me coisas, às vezes a ralhar. Ele está sempre a dizer: mãe, ralhas-me em espanhol, não pode ser. Estate quieto, Pedro, vem para cá. Mas é engraçado porque as minhas referências de infância que eu tenho, as músicas que eu sei cantar são espanholas, as séries que eu via eram em espanhol. E foi sempre uma referência. E isso marcou-te, como é evidente. Muito, e eu costumo dizer, sem desprimor nenhum, nem para Portugal, nem para os portugueses, porque hoje em dia está toda a gente com uma caneta censurável do lado lá a ouvir-nos, mas eu sinto-me ibérica. Obviamente, quando Portugal e Espanha jogam, eu luto por Portugal, eu torço por Portugal. Mas eu sinto que sou ibérica. Sentes ainda que um bocadinho de ti pertence à Espanha? Totalmente, e adoro falar espanhol, adoro trabalhar em espanhol, e mantenho até hoje o contacto com os meus amigos do Instituto Espanhol. Temos um grupo do ano de 75 e que falamos quase todos os dias, e as minhas grandes amigas que eram do Instituto ainda se mantêm na minha vida até hoje. Ana, tu depois tiveste um momento menos bom da tua vida, talvez seja dos momentos mais difíceis da tua vida, é quando sofres a perda da tua mãe. A tua mãe foi uma pessoa muito importante para ti. Muito. Até hoje. É muito difícil lidar. Há dias em que estamos mais fortes, que estamos mais preparados para a aceitação, mas faz-me imensa falta, faz-me falta todos os dias. Tenho a sorte de ser muito parecida com ela fisicamente. E eu sempre fui muito gordinha na minha adolescência e sempre lutei muito com a gordura e com o peso. E hoje em dia, na idade adulta, consegui ganhar uma forma mais equilibrada no meu corpo, e às vezes olho assim para as minhas pernas com um sapato elegante e vejo o pé da minha mãe, olho para as minhas mãos e vejo as mãos dela, reconheço em mim muitas vezes o corpo dela e adoro. Que relação era essa que tu tinhas com a tua mãe? Era umbilical, era perigosíssima. Se não fosse a terapia, tinha sido um problema. Eu acho que nunca cortei o cordão, nem na altura da partida dela. Eu lembro-me, eu estava em total negação quando estávamos no hospital. Eu lembro-me da Sandra Faria, com quem trabalho na Força de Produção. Tínhamos 2 espetáculos dos Coliseus preparados, estávamos em venda há 1 ano, dos 40 e então, e lembro-me da Sandra vir falar comigo a dizer: Anitta, se calhar vamos cancelar os espetáculos. Eu: cancelar porquê? A gente daqui a nada vai para casa, está tudo bem. Eu lembro-me de ter esta conversa com ela, e pronto, e depois aconteceu o inevitável, e a Sandra propôs cancelar e eu não quis, porque achei que a minha mãe ia odiar que eu fizesse isso. E eu acho que foi o que me salvou, foi ter ido para o palco 2 dias depois. Eu não me lembro de nada do que fiz, nem no Coliseu do Porto, nem no Coliseu de Lisboa. Sei que foram bons espetáculos e que elas as 4, a Sandra Faria, a Fernanda Serrano e a Maria Henrique, elas as 3, nós éramos 4, no final fizeram um agradecimento especial à minha mãe com as letras do nome dela, e isso eu lembro-me bem, foi muito bonito. Agora, a minha mãe faz-me imensa falta. A minha mãe é aquilo que eu sou hoje em dia, foi a educação que eu tive, a formação que eu tive.
Os valores que os ela valores que ela transmitiu. me deu, e a arte. A arte vem dela. Tudo isto vem dela. Era ela que nos obrigava a brincar com o nosso imaginário quando éramos crianças. Vão para a rua, vão brincar, inventem isto, inventem aquilo. Sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Era uma mulher que vinha de uma família muito conservadora, de uma família boa, onde o fascismo não existia. Existia educação, valores, trabalho, a luta pelos ideais, mas a minha mãe ainda assim era muito à frente no tempo dela, era, digamos, entre aspas, a revolucionária daquela época, e ela quis ter sido bailarina. Ela dançou em São Carlos, depois torceu um pé e teve que parar de dançar, e quando as filhas querem ser atrizes, ela foi a primeira a dizer à minha irmã: vai para Londres, vai estudar, vai. Eu, como irmã mais nova, sempre atrás da Patrícia, porque fascinada por ela, como sou até hoje, queria tudo fazer o que a irmã mais velha fazia. Acabámos na mesma profissão, e a minha mãe, eu lembro-me quando eu criei uma produtora no ano 2001, a Bambolina, para me dar trabalho quando eu não tinha trabalho. E a minha mãe era a primeira a ajudar-me com os figurinos, a estar lá, a levar tortilha para os meus colegas, para podermos montar espetáculos. Era muito impulsionadora da nossa arte. E, portanto, para mim... A tua mãe ainda está muito, muito presente na tua vida. Costumas falar com ela? Todos os dias. Converso com a minha mãe todos os dias, em voz alta. Estou sempre a falar com ela. Aliás, eu tenho um ateliê criativo, que é a Bambolina. E a Rita Fernandes, que é uma das minhas melhores amigas, que há bocado falámos dela, que vai lá pintar, muitas vezes saiu da RTP e hoje em dia pinta. E quando estão as costureiras a chegar, comecei a formar uma equipa, a Diana, que trabalha connosco, e eu muitas vezes estou a olhar para as maquetes dos materiais, pego neste tecido, pego naquele, digo: mãezinha, ajuda-me lá, como é que é agora? Não, se eu cortar assim, não, mãe, mas eu não tenho este efeito aqui. E a Rita diz sempre assim: ela está a falar com a mãe dela, deixa-na. Ela está a falar alto. Curioso, tudo falo com ela. Mãe, como é que ajuda-me com o meu filhote? Mãe, inspira-me. Eu todos os dias que entro em cena rezo à minha mãe, tios, primos que estão no céu, pequenos filhotes que perdi estão no céu, ajudem-me, levem-me com vocês, deem-me inspiração divina. Ana, tu és uma mulher de muita fé. Muita fé. Muita fé. Que a fé é que nos ajuda a superar tudo? Eu acho que a fé ajuda muito. Eu acho que é assim. Se quisermos, é mais do que legítimo não termos fé. Eu acho que quem tem fé tem mais sorte, porque tem alguma coisa em que se agarrar. Quem não tem, eu acredito que seja muito mais difícil. E o facto de acreditar que há qualquer coisa boa e qualquer coisa do bem que nos orienta e que o mundo não é só isto... Esse acreditar dá-nos força. Dá muita força. E eu acredito mesmo muito, Duarte. Eu fui rebelde, eu tive as minhas dúvidas, eu questionei, afastei-me. E aos 30 anos decidi crismar-me. E tive uma aproximação, assisti a testemunhos. E então, com a perda da minha filha, a Maria Flor, que foi uma gestação longa, aí não tive uma dúvida da proteção divina. A seguir tive uma situação também que foi uma bala perdida, tudo isto cessou. Recordo perfeitamente isso. E eu tenho a certeza que foi a minha Maria Flor sentada numa nuvem que empurrou e que para eu ter só a bala no pé para não acontecer nada. Eu tenho de fazer esta pergunta. Essa Maria Flor que tu perdeste e que nós soubemos, eu senti que tu aprendeste muito com ela. Muito. Fez-me crescer muito. A Maria Flor é fruto de um amor muito bonito. Eu tive muita sorte com os meus amores. Foram amores muito pequenos, foram poucos, não é pequenos, foram poucos e muito bons. Tive um primeiro amor maravilhoso, que é aquilo que todas sonham nos romances, com Manel Pinguinhas. Eu trato por Pinguinhas, que ele sabe. E foi um primeiro amor incrível, divertido, bom, intenso. E tive poucos namoricos, muitos affaires, porque, pronto, também gostava de ter os meus affaires. Mas o Mickey surge numa altura em que eu me estou a transformar como mulher, e que me amou muito e que me ajudou muito a sentir-me segura como mulher. Foi nessa fase que eu perdi 30 quilos, foi nessa fase que eu me tornei mais bonita. Tinha acabado de fazer terapia, eu fiz 15 anos de terapia continuada. Eu estava uma mulher mais segura. E aquela adolescente gordinha, insegura, que fazia os outros rir para gostarem dela, transformou-se numa mulher muito segura, e este amor foi muito importante para isso.
E eu lembro-me da minha mãe adorava o Mickey, mas sentia que não era a pessoa com quem eu ia ficar, aquelas coisas que as mães sabem. Sabem, claro. E eu lembro-me de ter discussões intensas, tens que me deixar viver isto, também tenho que me deixar viver isto. Eu tenho que poder viver isto, eu tenho que ser eu a escolher o que é que eu quero para mim ou não. E ela adorava. E vivemos numa cabaninha que ela tinha na Comporta, porque ele trabalhava lá, e foram 3 anos de amor muito bonito, em que ficámos à espera de um bebê que não estava bem e que foi um processo complicado, porque não se percebeu logo no início da gestação que o bebê, quer dizer, foi-se percebendo logo no início, mas eu tive que esperar pelos resultados da amniocentese, porque entretanto troquei de médico, o médico não queria dar garantias, e pronto, e tinha uma menina com o síndrome de Turner, que poderia ter nascido normal com algumas questões de saúde, ou não, e acabou ela por escolher por ir embora. É aí que eu fico uma fortíssima ligação com São José, é aí que a Quitéria... São José. És muito crente em São José. Sou muito crente em São José, e quando chegámos aqui a este estúdio também me perguntaste pela Quitéria. Eu tive várias pessoas importantes na minha vida que nos cuidaram. Como a minha avó dizia, quem os meus ama, a minha boca adoça. E nós éramos muitos, havia muitos colaboradores, havia equipas muito grandes, muito queridos, todos nos tratavam muito bem, mas houve 2 pessoas muito importantes na minha vida, que era a Mila, que ainda é viva, e que nos criou aos 4, e a Quitéria, que vinha nas férias da Mila e que estava em Azeitão connosco, lá na Quinta, e a Quitéria era casada com um pastor, era muito velhinha. Eu era o xodó da Quitéria e o pastor era o Joaquim. Eu adorava andar com ele nas ovelhas, na rua, só queria andar com o Joaquim. Tinha um capota alentejano que ainda hoje tenho, e o meu filho já usou, e eu andava sempre com eles. E quando eu fico à espera da Maria Flor e a perco, a minha irmã, um dia, que tem mais fé do que eu, que é um ser incrível, iluminadíssimo, disse: há uma novena a São José, vamos rezar esta novena a São José que nos vai ajudar. E a novena a São José, basicamente, nós lemos a história da vida de São José e depois pedimos a graça, que eu nunca tive coragem de pedir uma graça concreta. Pedi: faça-se em mim segundo a tua vontade. Obviamente que eu estava cheio de medo, que ela nascesse com problemas, que eu não tivesse capacidade. Foi-me proposto o aborto, eu não tinha... Isso é um momento muito difícil. Eu não sabia lidar com isto, eu não sabia como é que era, eu sabia que ia sofrer muito com isso depois, porque conheço como é que eu penso, como é que eu sou, e que isso poderia ser difícil, porque já assisti, não é? Amigas minhas, já acompanhei, já vi o que é o sofrimento anos depois, e eu tinha muito medo disso, e eu sentia-me disponível. Eu pensei assim: se esta é a minha história, se me foi designada esta história, quem sou eu para a questionar? Bora ver o que é que eu tenho que fazer em relação a isto. E quando começámos a fazer a novena a São José, obviamente que eu lhe pedia: leva nos teus braços, assim tiver que ser, eu estou preparada. A minha mãe um dia chegou com uma imagem que nós temos de um São José de prata, é raríssima estas imagens, com meninos Jesus ao colo. E eu lembro-me daquela imagem na mesa de cabeceira da minha mãe, todos os dias desde pequenina. Tinha sido a Quitéria que lhe tinha dado. E a minha mãe disse: ok, não dês, é o teu São José. E ela disse: menina vai precisar dele. A menina vai precisar dele. Fique-me com ele, por favor. Eis não quando, 30 e tal anos depois, a minha mãe veio um dia de Azeitão para Lisboa e disse: eu já percebi tudo, o São José da Quitéria. A Patrícia tinha vindo com a novena. Pois há estas coincidências que quem gosta de estar atento aos sinais percebe que a vida é incrível, cheia de sinais. E começaram a vir uma data de sinais. E a minha mãe disse: este São José é seu, e é ele que vai ajudar, vamos continuar a fazer a novena até perceber o que é que vai acontecer, que acabou por ter que fazer um parto. Eu tive muita sorte, Duarte, porque eu não tive... Ela parou-lhe o coração sozinha, foi ela que decidiu. Eu nessa noite senti qualquer coisa, sonhei que ela se chamava Maria Flor. Ela nunca teve o nome de Maria Flor. Eu sonhei com isso, sonhei com a Maria Flor a subir ao céu, foi o meu sonho. E quando falei com uma terapeuta sobre isto, ela disse-me: tens aí a resposta, é a tua filha. E depois aconteceram coisas muito interessantes. Olha, deixa-me perguntar-te, eu sempre te conheci com uma grande paixão pelas flores. Eu ainda me lembro de ver fotografias tuas com flores na cabeça. Sempre usei. Sempre usei. E isso vem daí? Não, foi antes. Eu andava sempre com tranças, com totós. Aliás, eu tenho uma entrevista dada ao Correio da Manhã com uma capa que eu adoro, com 2 flores aqui,
de uns totós que eu inventava e que fazia. Sempre usei flores. Eu fiz esta tatuagem aos 16 anos. Isto era uma flor indígena. Eu sou apaixonada por tribos indígenas. E há uma tribo na América do Norte que tem um género de uma margarida, mas são 4 pétalas, que são terra, fogo, ar e água. E eu, gananciosa adolescente, disse: eu quero o dobro, são 4, eu ponho 8. E fui fazer a tatuagem. E ele enganou-se, que era uma tatuagem muito pequenina, pôs o pé. E eu disse: isto não é uma flor. Ele disse: olha, já fiz. Eu disse: pois, mas não era, isto era só a parte das pétalas. Ele disse: agora já fiz, não tem como sair. Anos mais tarde, quando perco a Maria Flor, quando sonho com a Maria Flor, eu um dia olhei para a minha tatuagem e disse: eu tenho a Maria Flor aqui tatuada. Que engraçado. Eu gosto de transformar os erros da vida em coisas boas. Eu acho que é isso que nos transforma em seres melhores. Podemos dizer que tu fintas as coisas más da vida? Eu não as finto, Duarte. Não? Eu pego-as de caras. Eu não finto nada. Eu abro os braços e elas venham para cima de mim. Agora, eu gosto de as transformar. Eu não gosto de ser uma pessoa recalcada. Eu não gosto de dizer eu não merecia isto. Quem sou eu para dizer seja o que for em relação a isso? O que eu acho é que nós temos o dom da vida. Temos muita sorte em estar aqui. E aquilo que nos está designado, nós decidimos como é que vivemos com isso. Eu posso viver amargurada, eu posso viver a sentir-me injustiçada, ou eu posso transformar isso no meu superpoder. Mas também sentes que Deus te deu a força para dar a volta às coisas menos boas. Esse é o meu superpoder. Porque eu quero que ele seja assim também. Eu trabalho para ele. Eu, se não estou bem, vou para a terapia. Eu, se estou zangada com alguém, vou pedir desculpa. Eu faço uma ação. Eu aprendi com um mestre de teatro, com o Juan Carlos Corazza, uma coisa que me mudou a vida. Amar não é um sentimento. É uma atitude. O sentimento é gostar. Ou gostas ou não gostas. Ou gostas pouco ou gostas muito. A atitude que tu pões naquele sentimento é que o leva ao amor, ao ódio, à inveja. E eu acho que isso é um trabalho pessoal e humano que cada um escolhe. E não tem mal escolher a zanga, escolher a raiva, mas não é tão feliz. Claro. Não é tão fácil. Eu lembro-me, às vezes dizer-me assim: estás sempre a rir, parece uma tonta. Tudo bem, eu já lidei mal com isso na adolescência, quando achavam que eu era tonta. Podem achar o que eu quiser. Eu prefiro rir do que chorar. E olha que eu também choro muito. Eu tenho os meus momentos de drama queen, eu sou uma drama queen, eu tenho os meus momentos da parte de trás do cérebro e quero sempre ser melhor e tenho imensas inseguranças. Aquilo que todos nós passamos, estamos numa sala, estão 3 à conversa, estão a falar mal de mim, pronto. O que é que eu tenho? O que é que eu fiz? Tenho isso tudo, todos nós temos isso. Faz parte do mundo em que vivemos hoje em dia também. Eu acho é que nós podemos ter o superpoder de transformar isso e não acreditar naquilo que os outros possam pensar ou que nós achamos que os outros pensam. Eu neste momento estou a escrever a Pandora desafiou-me a escrever um guião para este projeto da UCBAR com a RTP, contado por mulheres. Já tinha feito há 2 anos. E hoje estive a trabalhar sobre isso, por isso é que me estou a lembrar agora. E é a Sandra Faleiro que vai realizar este filme. Uma das coisas que eu gostava neste guião, porque é pelo bem e pelos conflitos das faltas de comunicação. Nós muitas vezes criamos más comunicações. Eu conheço muito bem o Duarte está a pensar assim, ele está a dizer assim, pronto, então ele pensa assim. Nós nunca damos a oportunidade a que o outro nos surpreenda. Já estamos a achar que ele vai agir assim. Porque ele vai fazer... Eu não gosto, eu gosto de ser surpreendida pelas pessoas e gosto eu de surpreender, porque eu erro muito. Eu faço coisas feias, eu já me arrependi de coisas que não queria ter feito e gostava que me dessem a oportunidade porque eu não sou só aquilo. Eu sou melhor do que aquilo. E acho que as segundas oportunidades têm que ser dadas. As pessoas têm a oportunidade de mudar se quiserem. As pessoas só mudam se quiserem. Mas tu tens razão. As pessoas fazem muito esses julgamentos preconcebidos. Logo, hoje em dia vive-se de juízo de valor. É uma coisa horrorosa. E então com as internet, eu sei que isto já é um tema batido e já toda a gente fala disto. E está toda a gente por trás de uma rede social a fazer comentários. Eu era super ativista e super trabalhadora e pelas mulheres. E cheguei-me a envolver com política que me arrependi redondamente, porque não é de toda a minha área, mas queria lutar pelo bem e percebi que não depende de quem luta, depende de quem gera teia e dos poderes que estão nas teias.
E portanto eu tenho muito respeito por quem é líder e ativista e que se atira para a frente, porque eu sei que é muito, muito difícil. E que eles logo cortadas as pernas, fazem logo um filme da vida de uma pessoa que aquilo nem foi nada. E eu tenho muito, muito, muito respeito por isso. Mas eu dou por mim, hoje em dia, a não ser tão espontânea nas redes. Ou melhor, eu sou espontânea. Não sou mais, porque não estou para levar com coisas. Nem é eu. É o meu filho, é o meu marido, é as pessoas que me rodeiam. Quando a minha mãe estava viva, era a minha mãe. Eu lembro da minha mãe dizer assim: você não põe fotografias do seu filho. Eu comecei a pôr fotografias do meu filho na internet por causa da minha mãe. Porque eu protegia-me disso. E a minha mãe dizia: mostre, tem um filho lindo, que orgulho, mas que medo de mostrar o quê? Sem a noção da maldade que muitas vezes está por trás. Claro. Não é? E há maldade por trás. A maldade existe no mundo. Mas eu prefiro enfrentar a maldade de caras. A dizer: diz-me na cara, mostra-me isso a mim. Não me venham pelas costas. E eu acho que isto é as terapias e é aquilo que escolhes fazer na vida. É como num casamento. Não é? Um casamento, eu adorava ficar casada para a vida e é por isso que eu luto. Tenho a sorte de me ter casado aos 40 anos, portanto vivi 40 anos, tenho a certeza que, e espero que assim seja, certezas não temos na vida, que quero construir com o Afonso o meu casamento até à velhice. Mas eu tenho um marido que é um estupendo. Eu também não sou de se deitar fora, portanto, riscos vão haver, pessoas a meter-se vão acontecer. A questão é o que é que nós fazemos com isto, o que é que nós escolhemos com isto, fazer com isto, não é? Escolhemos dar avanço àquilo que não interessa ou escolhemos estar conscientes que o mundo é cheio de gente bonita e de tentações e que nós podemos aprender a contorná-las e quando elas nos aparecem realmente à frente, fazer uma escolha. Que é como o bem humano, claro, não é? Claro. Há muito esta coisa típica das raparigas quando se juntam e falam mal umas das outras e depois vão falar das outras. Eu não sei estar nesses ambientes. Eu tenho um problema sério com isso. Não me interessa, não me diverte, não sei falar dos outros. Esqueço-me de muitas coisas. É curioso que eu conheço uma amiga tua e que trabalha contigo, ela é a Beli, e a Beli dizia-me assim: sabes, Duarte, eu nunca ouvi a Ana dizer mal de ninguém. É engraçado. Mas é assim, também já disse, eu não gosto por ponto de partida de dizer mal das pessoas, porque eu acho que mesmo as pessoas que não têm coisas bonitas têm sempre qualquer coisa bonita. É uma questão de escolha, mais uma vez. Claro. Por onde é que se desenvolvem, se estão amarguradas. Vai sempre buscar o melhor da pessoa. Eu tento. E eu já fiz, repetindo, eu já fiz muitas coisas muito feias também, e das quais me arrependo. E que me doem até hoje. E que eu não queria voltar a fazer. Portanto, eu quero ter a oportunidade de corrigir. E eu acho que as pessoas se tornam feias ou fazem atitudes feias, consoante o sítio onde estão, aquilo que lhes está a ser imposto ou aquilo que os afronta, os medos que... Eu gosto sempre de dar outras oportunidades, porque eu acredito na batalha do bem e do mal e acredito que o bem ganha. Vence sempre. Sempre. E olha, vamos agora começar a falar na tua vida profissional. Quando é que decides ser atriz? Tu começaste muito pequenina. Muito pequenina. 10 Nós anos brincávamos aos teatros. Sim, e a Annie é um marco importantíssimo na história da minha vida. Mais uma vez, graças à minha irmã. Isto é um assunto que a mim me toca muito. Muito. Por ser a minha inspiração, por ser ela que ela canta, ela dança, ela representa, ela faz tudo bem. E era o sonho dela, e ela estudou, e foi para Londres, e foi para aqui. E na escola, aliás, quando foi no Maria Matos o casting para a Annie, eu tive a oportunidade de vir fazer as audições, eu era muito parecida com os caracóis, o tal, tinha muito jeitinho para as coisas, não sabia cantar. Quando foi a prova com o mestre Jorge Machado, lembro-me como se fosse hoje, no palco de Maria Matos, onde estou hoje em cena. Ficaste tristíssima. Mexe muito comigo. Foi duro, mas também não lhe dei essa importância toda. E a minha irmã, no fim de uma etapa escolar no Instituto Espanhol, com uma amiga, decidiram, elas tinham que arranjar dinheiro para a viagem de fim de curso, e decidiram fazer a Annie. E a minha irmã era a Pepper, que era uma das figuras do orfanato, e precisavam de mais meninas do orfanato. E a amiga da minha irmã era a Annie. A Maria, não me posso esquecer. E ela tinha o cabelo muito liso, muito preto. E precisavam não tinha nada de meninas, a ver com o verdadeiro. Tinha nada a ver com a Annie. E precisavam de meninas do orfanato. Então foram buscar as irmãs mais novas, não sei o quê. Eu estava na 3ª classe, eu tinha 10 anos. E um dia nos ensaios, a professora de inglês que estava a ensinar começou a olhar para um lado e para o outro, e dizer: olha, desculpem lá, estou assim, não é para mim. Olha, desculpem lá, nós temos aqui a Annie nas meninas do orfanato, isto não faz sentido nenhum. A gente vai ter que trocar, nós vamos ter que trocar isto tudo.
porque temos uma rapariga igual. E então eu do nada passei para protagonista no teatro da escola. Que engraçado isso. Sem saber ler nem escrever. E isso foi um marco fortíssimo, porque eu era super bullied na escola. Era uma época em que não se falava. Portanto, a partir do momento em que virei a Annie, o bullied virou ao contrário, não é? Cenas de crianças. Mais tarde, 16, 17, o Gonçalo Câmara Pereira criou. Gonçalo ou o Mico? O Gonçalo com o Mico Ah. criaram o Um Dia no Alentejo, que foi o primeiro musical alentejano que se fez em Portugal, que foi um marco. Foi incrível, com cabeças de cartaz do fado, da música Mafalda Veiga, o Zé da Câmara, e depois um coro de 60 elementos atrás. Eu fiz parte desse coro, porque a filha do Gonçalo era a minha amiga de escola do Instituto Espanhol, a Carme, até hoje, e eu fiz parte desse coro. Depois vieram uns amigos já mais velhos, que tinham um amigo que se agarrou às drogas, ficou agarrado, quiseram criar o Farol, um centro de recuperação de toxicodependentes. Como é que vamos fazer dinheiro para isto? Vamos fazer os amigos no palco. Então os amigos no palco eram pessoas que não tinham nada a ver com a área, que iam ter a oportunidade de cantar, de representar. Eu já trabalhava nessa altura, fui chamada também para cabeça de cartaz, tinha acabado de me estrear numa novela, e fiz os amigos no palco. Portanto, sempre estive muito ligada a... e a novela surge através de um amigo que era assistente de realização, andavam à procura de jovens de rua para novos papéis, e a mim calhou muito, tive sorte, fiz as audições, fiz com a minha irmã, e acabei por ficar, e foi um processo... E a Patrícia, nessa novela, não ficou? Não ficou, e foi um processo complicado, foi um processo que durou muita terapia, durou muitos anos... Eu durante muitos anos, eu hoje em dia posso dizer isto com a idade que tenho, eu sentia que roubei a vida à minha irmã. E não é verdade, não é? Claro que não. Mas isso... E a Patrícia, foi engraçado porque nós fizemos uma novela juntas que era Os Lobos, e lembro-me de entrarmos em Via Longa. No outro dia eu fui lá aos estúdios de Via Longa, entrarmos no mesmo dia a gravar de mão dada às duas. Que era a NBP. Que era a NBP na altura, a dizer, vamos começar juntas esta novela, finalmente. Vivemos momentos assim incríveis. Fizemos os amigos do palco sempre juntas. Somos a maior fã de uma da outra. A Patrícia é muito mais inteligente do que eu, é formada em 2 cursos. Eu não, eu sou mais autodidata, e ela fez também um curso de estudos europeus, depois foi estudar para fora, depois começou a ser chamada por multinacionais, e quis escolher outra vida. E é uma excelente profissional. Eu sei que tu sabes. E eu pedi-lhe a vida toda, volta um dia para a arte. Por favor, Patrícia, é a única coisa que eu te peço. Volta. E ela está a voltar. E eu estou muito feliz com isso. Tem feito algum trabalho de teatro, bastante trabalho de teatro. Tem feito participações, agora está na novela das Páginas da Vida, com um papel muito pequenino, mas está-lhe a correr muito bem. E vejo-o feliz, vejo na essência dela outra vez, e eu fico feliz com isto. Ela está neste momento a trabalhar com o Filipe Vargas. Está, sim, senhora. E com a Sofia também. Está, sim, senhora. Fez um telefilme com o Filipe para a Espanha, e agora fez uma participação com eles nas Páginas da Vida. É muito bonita, e é uma mulher que se entrega de corpo e alma àquilo que faz. Por isso, o que é que acontece com a Patrícia? A Patrícia, o que faz sempre bem. Sempre bem. E é uma irmã extraordinária. Tem que conversar com ela. E agora casei-a. Com toda a modéstia. Nós vimos todos o casamento. Que casamento tão bonito e tão feliz. Foi mágico. Olha, não vou casar a Maria Flores, mas casei a minha irmã. E foi mágico. Foi mágico ver que adoro o meu cunhado, 2 seres que se encontram numa idade já adulta e madura e que decidem casar contra tudo e contra todos. E foi mágico. E quiseram fazer da cerimónia da bênção do casamento uma cerimónia especial, exatamente para partilhar a fé bonita que sentem, e o casamento foi isso, e foi tão bonita aquela cerimónia. Eu vi as fotografias, que inspirou toda a gente, e foi uma festa incrível. Incrível. As pessoas deliraram com o casamento. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque nós conhecemos uma Ana Brito e Cunha, uma estupenda atriz, uma super profissional. E tu, como super profissional que és tu, também te entregas de corpo e alma à tua personagem. Alguma vez, alguma personagem te criou problemas? O que é que eu quero dizer com isto? Quando a deixaste, quando te despiste dessa personagem e tu ficaste mal, uma vez te aconteceu isso? Várias, Duarte. Até te vou dizer mais. Acabei de falar de um momento da minha vida que foi por causa de uma peça de teatro. Quando eu me estreiei em teatro com a Fernanda Borsati, pela mão do Teatro Nacional, foi uma encenação do Manel Coelho. Eu tive a oportunidade de ir ao Nacional fazer uma audição.
E preparei a audição toda. E era um texto incrível do Donald Margulis. E preparei. Lembro-me de entrar no Nacional com o texto e dizer: isto vai ser para mim. Estava tão nervosa. Fiquei com a audição, fiquei com o papel. E quando comecei a ler o guião do princípio até ao fim, isto é uma partilha muito pessoal que eu vou fazer contigo agora. Estávamos deitadas, as duas, no quarto, no Peru, a dormir, lá em Azeitão. E havia muitos mosquitos, não é? E as nossas camas, a minha mãe punha-nos mosquiteiros à volta para nós podermos... Estou a ver, a Patrícia já estava a dormir, eu estava na minha cama com o meu mosquiteiro e acabei de ler a peça. E a peça é o Collected Stories, de Donald Margulis, é as conversas secretas, e basicamente é a história de uma professora do movimento beatnik em Nova Iorque que precisa de uma assistente, e vem uma aluna. E elas ficam muito amigas, e a aluna é fascinada por esta escritora. E um dia a escritora desabafa com ela um momento da vida dela que nunca escreveu. E a miúda fica indignadíssima: como é que nunca escreveu sobre isto? Ela disse: porque eu não quis. E a miúda lança um livro e convida a professora para vir ao lançamento. Eis que a professora percebe que o êxito que a miúda escreve é a história da vida da professora. E diz-lhe: tu roubaste a minha vida, tu não tinhas esse direito, tu roubaste-me a vida. Portanto, agora pegas no lixo e vais-te embora. E acaba a peça. E essa personagem que eu fiz tinha imensos traumas da adolescência, que eu depois percebi que eu tinha imensos iguais, como todas as adolescentes, a amiga que rouba o namorado, a não sei o quê, aquelas coisas todas que existem. E eu, quando li isso pela primeira vez e fechei, lembro-me de ficar na cama a chorar, a dizer: eu não posso aceitar isto, porque eu estou a roubar a vida à minha irmã. Foi essa peça que eu assumi como a minha vida. Engraçado. E que eu pus na cabeça: eu estou a roubar a vida à minha irmã. E tiveste o sentido de culpa? E tive um sentimento de culpa. E de repente começaram a acontecer coisas estranhíssimas. Eu já fumava na altura, porque eu comecei a trabalhar primeiro em televisão e só depois é que fiz teatro profissional, uns anos depois. Eu começo a trabalhar em televisão em 93 e esta peça é de 2000, se eu não me engano. Fomos estrear a Sala da Casa do Artista. E eu ia para os ensaios, não podia fumar, ficava cheio de tonturas, de repente começava a ouvir a dobrar. Pensar: eu não estou bem, escondi-me da minha mãe imenso tempo, achar que tinha uma coisa má na cabeça, e um dia disse: mãe, eu não estou bem, eu ando cheio de tonturas, eu não posso fumar, eu ouço a dobrar, eu tenho zumbidos nos ouvidos, o que é que eu tenho que fazer? Qualquer coisa. E fomos para o otorrino. Quando chego ao hospital, tinha um tio meu internado, e a filha dele, que é psicóloga, disse: o que é que vais cá fazer? Disse: vou ao otorrino, não estou bem, sai do otorrino. E ele diz: olha, você não tem nada, filha. Você tem sinusites, rinites, tem tudo, mas não está com crise nenhuma. Procura um terapeuta. Portanto, você precisa de um terapeuta. E assim que eu saio, encontro esta tal prima, por acaso, a vida é toda assim, a minha vida é toda assim. Eu disse: só te digo que eles dizem que eu preciso de um terapeuta. E eu disse: eu vou-te arranjar a tua terapia. Quando vou para a terapia, percebo que textualmente a minha personagem dizia coisas que eu tinha passado na adolescência. A grande amiga que fica com o homem que ela gosta, não sei o quê, aquelas coisas. E a essência do espetáculo, que era: a minha personagem tinha roubado a vida à professora e eu encoquei que tinha roubado a vida à minha irmã. E isso foi fortíssimo. Foi difícil e andaste ainda muito tempo em terapia. 15 anos. Fiz terapia, tive uma pausa, pai, de 2 anos pelo meio. Quando quis voltar, a minha terapeuta tinha partido, tinha morrido, e eu senti que tinha perdido a melhor amiga. Arranjei outra espetacular, esta minha prima arranjou uma outra, que eu agora quis voltar e sou que ela tinha partido. Fiz questão de ir ao funeral dela. Da primeira não consegui, porque só soube depois, mas agora da segunda consegui e fiz questão de ir e de apresentar as minhas condolências à família, porque foi uma mulher que me ensinou, ajudou a ser mulher. Porque nós descobrimos na terapia que ninguém nos faz nada por nós. A terapia somos nós que chegamos às conclusões todas, por isso é que leva tanto tempo. Falamos, começamos a ver as coisas noutras perspectivas, não é? Claro. E foi muito enriquecedor para mim, como mulher, como ser humano e acima de tudo como artista. Depois, quando fui para o Coraza, em Espanha, fazer teatro-terapia, onde tenho a oportunidade, tiveste cá o Filipe Vargas, de trabalhar com ele intensamente, e foi mágico descobrir o Filipe. E olha, já agora aproveitamos porque estás a fazer uma peça fantástica. Estou com ele em cena, que é uma Vamos maravilha. falar dessa peça. Vamos, tem a oportunidade de fazer este Swing espetáculo. Pool Party, por isso tem estado agora em cena desde 9 de julho até 9 de agosto. Exatamente. Por isso podem ver a Ana Brito e Cunha, e não só, um elenco enormíssimo. A encenação é do Ricardo Neves, mas
este tens um papel muito importante e muito forte, não é? Temos todos temos um papel importante e todos temos um papel forte, porque a cabeça do Ricardo é qualquer coisa de sui generis. É uma extraordinária crítica às sociedades que nós vivemos. Tem um elenco, sei lá, eu ia dizer de primeira linha, 5 estrelas. É só talento. Filipe Vargas, Sandra Faleiro, José Leite, Ana Marta Contento, Ruben Madureira, eu, o Santiago Galvão e a Marta Andrini e a Ana Cloy. E depois tem, sob a batuta do António Andrade, tem um elenco de uma orquestra, são 9, que a direção musical foi do Artur Guimarães. E é genial esta cabeça do Ricardo. Estas personagens são fortíssimas, com características fortíssimas, e ele tira-nos completamente da zona de conforto para as fazer. E aí é que está a descoberta. É como é que alguém nos leva a ir ainda mais além. E depois ele diz-me para fazer coisas. Eu digo, Ricardo, é sério que é para fazer isto? Faz! E eu adoro estar nas mãos do encenador. Adoro que me tirem daquilo que sou. Porque o Corazza também me ensinou muito com o teatro-terapia dele a não criarmos mecanismos. Ele chama-lhe americanizados. Agora sou uma porreira, faço o gesto da porreira e ponho aquele ar, e ponho aquilo tudo. Não é de fora para dentro, é de cá de dentro para fora. Portanto, estar nas mãos do Ricardo Neves Neves a fazer um trabalho onde eu gosto de trabalhar de dentro para fora, mas vamos fazer um estereótipo, porque nós estamos a fazer estereótipos. É muito enriquecedor. E eu sinto-me uma privilegiada, porque todos os dias aprendo com este elenco. Falta-nos dizer, e não se esqueçam, que é no Teatro Maria Matos, já está em cena desde do dia 9 de julho e vai até dia 9 de agosto. E depois há uma surpresa, porque em setembro também, 11 e 12, vai estar no Cineteatro Lultan. LOL, exatamente. Isso, só para já agora dizer que é quinta, sexta e sábado às 9, no Maria Matos, e ao domingo às 18 horas. Por isso, quinta, sexta e sábado, às 9. Às 9 e ao domingo às 18. Pronto. Às 6 da tarde. É uma peça que eu acho que vão gostar imenso e podem ver a Ana Brito e Cunha, não só este elenco todo que ela disse. Chama-se The Swimming Pool Party. Não percam. Ana, chegamos ao fim da nossa conversa. Foi uma conversa verdadeira. Falámos da atriz, mas acima de tudo da mulher. Muito obrigado por teres partilhado as histórias e as emoções que... Olha, eu abri-te o meu coração. Gostei muito de estar aqui. Estive mesmo aqui. Olha, como se não estivesse à frente do microfone. E eu, como sabes, olha, gosto muito de ti e com toda a certeza que o sucesso vai-te continuar a acompanhar durante toda a vida, como te tem acompanhado. Obrigada. És uma excelente atriz, és uma grande atriz deste país e eu acho que tu tens um reconhecimento por todos nós, que os portugueses gostam muito de ti. Obrigada, Duarte. E adoro esse sorriso. Obrigada. Quanto a nós, muito obrigado por estar aí desse lado e até ao próximo Ciopa Convida. Ciopa Convida.